Imagine uma trilha isolada, no coração de uma floresta densa, onde o sol mal alcança o chão. Uma jovem aventureira parte para uma caminhada e, em questão de horas, some sem deixar vestígios. Nenhuma briga, nenhum acidente aparente, apenas o silêncio. Você acredita que algumas florestas guardam segredos mais sombrios do que lendas? Prepare-se para uma história que vai testar seus limites. Deixe seu comentário agora e me diga qual o lugar mais misterioso que você já visitou. Olá, desbravadores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao Vidas em Cena, o canal onde a realidade se mistura com o suspense mais eletrizante. Hoje, vamos nos aventurar em um dos casos de desaparecimento mais intrigantes dos últimos tempos, que aconteceu em um lugar tão belo quanto assustador, a Floresta Negra. Uma jovem, cheia de vida, simplesmente evaporou, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas e uma verdade que desafia a lógica. Fique conosco, pois a cada minuto deste vídeo você vai se aprofundar em um mistério que ainda assombra a todos. Era uma manhã de outono, o ar fresco e o cheiro de pinho invadiam a pequena cabana de madeira. Ana, uma mochileira experiente e fotógrafa amadora, estava pronta para sua última aventura na Floresta Negra, antes de retornar para casa. Aquele lugar, com suas árvores imponentes e riachos cristalinos, era seu refúgio. Ela havia estudado o mapa, preparado sua mochila com lanches, água e seu inseparável equipamento fotográfico. "Volto antes do anoitecer!" gritou para o dono da cabana, um senhor ranzinza que já estava acostumado com a rotina de aventureiros. Às 9h15, Ana iniciou a trilha, Caminho do Sussurro, uma rota menos conhecida, mas que prometia paisagens deslumbrantes. O silêncio da floresta era quase palpável, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés. Ela parava a cada poucos metros para registrar a beleza ao redor, capturando a luz que filtrava entre as copas das árvores. Eu podia quase sentir o ar puro, a paz que aquele ambiente transmitia. Mas essa paz estava prestes a ser quebrada de forma brutal. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, mas Ana não retornou. O dono da cabana, acostumado com a pontualidade dela, começou a se preocupar. Às 20h, ele acionou as autoridades. A notícia do desaparecimento de Ana se espalhou como um incêndio. Equipes de busca e resgate, cães farejadores, helicópteros, tudo foi mobilizado. Mas a floresta, que antes parecia acolhedora, agora se mostrava impenetrável. A busca durou dias, depois semanas. Nenhuma pista, nenhum sinal de luta, nenhum objeto pessoal de Ana foi encontrado. Era como se ela tivesse sido absorvida pelo próprio chão da floresta. O que teria acontecido? Um acidente? Um ataque de animal? Ou algo muito mais sinistro? A ausência de qualquer evidência física era o mais perturbador. E foi aí que os primeiros rumores começaram a surgir. Sussurros sobre a Floresta Negra guardar segredos que iam além da compreensão humana. Algo inexplicável havia acontecido com Ana.
Com o passar dos dias, a esperança de encontrar Ana viva diminuía, mas o mistério só crescia. Como uma trilha tão popular em uma floresta aparentemente segura poderia simplesmente engolir uma pessoa sem deixar vestígios? As teorias se multiplicavam, desde um acidente que passou despercebido até um sequestro sem demanda de resgate. As autoridades estavam perplexas, sem uma linha de investigação sólida para seguir. Foi então que um guarda florestal experiente, que conhecia a Floresta Negra como a palma da sua mão, teve uma ideia. Ana era fotógrafa. Ela dificilmente sairia sem sua câmera. E se, em algum lugar, a câmera dela tivesse capturado algo? A busca se concentrou em uma área remota da trilha, conhecida por suas rochas escorregadias e vegetação densa. Horas de varredura se passaram, até que, escondida sob um arbusto espesso, em meio a pedras e musgo, ela foi encontrada. A câmera de Ana. E ela não estava danificada. Com as mãos trêmulas, o guarda florestal entregou a câmera aos investigadores. A ansiedade era palpável. Cada fotografia era uma peça do quebra-cabeça, mostrando a Floresta Negra pela perspectiva de Ana. Cada imagem mais bonita que a outra. Até que chegaram as últimas fotos. O que revelaram não foi um monstro ou um fantasma, mas algo muito mais concreto e perturbador. As imagens finais mostravam Ana sorrindo para a câmera, a poucos metros de uma clareira que não constava em nenhum mapa. Era um local isolado, quase intocado. A sequência de fotos mostrava Ana caminhando em direção à clareira. E então, nas últimas duas imagens, uma figura surgia ao fundo. Uma figura que não era de um animal ou de outro turista. Era a silhueta de um homem. Ele não parecia agressivo, apenas observava de longe. Mas a reviravolta não estava em quem era o homem, mas sim no que estava ao lado dele. Na penúltima foto, quase imperceptível devido à distância e ao ângulo, havia uma mochila idêntica de Ana, jogada no chão, ao lado daquele homem. Na última, a imagem estava tremida, quase borrada, como se a câmera tivesse caído. E na cena, o homem estava se aproximando da mochila. O que isso significava? Que Ana havia encontrado alguém? E por que sua mochila estava ali? Essa descoberta mudou completamente o rumo da investigação. Não era um simples desaparecimento, mas sim um encontro misterioso que levou a um destino desconhecido. A descoberta da câmera e principalmente das últimas fotos transformou a investigação. O homem misterioso ao lado da mochila de Ana se tornou o principal foco. Quem era ele? E por que a mochila de Ana estava ali, se ela havia sumido sem deixar vestígios? As autoridades divulgaram a imagem turva, pedindo ajuda do público. Centenas de denúncias surgiram, mas a maioria se revelou inútil. Era como procurar uma agulha num palheiro. Enquanto a polícia seguia as pistas óbvias, procurava o homem da foto e interrogava cada um que esteve na Floresta Negra naquele dia, eu, como detetive, sentia que havia algo a mais. O comportamento de Ana nas fotos, sua despreocupação, não indicavam um encontro perigoso. E se a mochila ali não fosse um sinal de sequestro, mas de uma encenação? Uma ideia maluca começou a martelar na minha cabeça. E se Ana não tivesse desaparecido, mas encenado o próprio sumiço? Eu comecei a investigar a vida de Ana antes da viagem. Ela parecia ter uma vida comum, mas quanto mais eu cavava, mais estranhezas surgiam. Desavenças familiares por causa de uma herança, uma dívida inesperada que ela havia contraído e um namorado possessivo que havia terminado com ela poucas semanas antes da viagem. A história dela não era tão perfeita quanto parecia. Isso acendeu um alerta. O homem da foto poderia ser uma distração. A grande reviravolta veio quando eu rastreei uma última compra online feita por Ana. Um chip de celular pré-pago ativado um dia antes de sua viagem, em uma cidade distante da Floresta Negra. Ana era metódica, e usar um chip descartável era totalmente fora do seu padrão. Isso confirmou minha suspeita. Ela estava se preparando para sumir, e não para ser desaparecida. O que a câmera realmente capturou não foi um agressor, mas talvez um cúmplice, ou apenas uma coincidência infeliz. O que Ana estava fugindo?
Por que ela precisava de um desaparecimento tão dramático e o que a Floresta Negra, com sua reputação de mistério, tinha a ver com o seu plano? A verdade, meus amigos, é que Ana não foi vítima da floresta, mas de algo muito mais complexo e humano. No próximo e último segmento, vamos revelar o motivo por trás dessa farsa e o que realmente aconteceu com Ana. Uma conclusão que vai te chocar e te fazer repensar tudo sobre o que é real. A peça-chave do enigma não era o homem misterioso, nem um acidente fatal, mas a própria Ana. A Floresta Negra não a havia engolido. Ela havia sido o palco perfeito para um ato de desaparecimento. As evidências que eu havia descoberto, a dívida, a herança conturbada e o chip pré-pago formavam um quadro claro. Ana estava fugindo. Mas de quê? Ou de quem? Minhas suspeitas se confirmaram quando eu rastreei a dívida de Ana. Ela estava em nome de uma empresa de fachada ligada ao ex-namorado. Um homem com ligações perigosas e um histórico de negócios escusos. Ana, de alguma forma, havia se envolvido nos esquemas dele e agora queria sair. O plano era usar a Floresta Negra como um cenário para sua morte e recomeçar em outro lugar. A câmera não era um registro de seu fim, mas um testemunho silencioso de seu novo começo. Foi então que o caso tomou uma última reviravolta, a mais surpreendente de todas. Ao rever as fotos da câmera de Ana, a mesma câmera que a polícia havia entregue como prova zero, notei algo na penúltima imagem. A mochila de Ana ao lado do homem. Mas não era a mochila que ela carregava no dia da caminhada. Era um modelo antigo que ela havia mencionado em um post nas redes sociais como sendo da juventude, guardada para recordações. A polícia, focada na figura masculina, ignorou o detalhe da mochila. O homem na foto não era um agressor, mas um turista desavisado que, por acaso, estava na mesma trilha. Ana havia orquestrado tudo meticulosamente. Ela trocou sua mochila principal por uma antiga, simulou um desaparecimento próximo àquele homem para criar uma pista falsa e depois seguiu para um ponto de encontro onde um cúmplice a esperava para uma fuga coordenada. A câmera, deixada propositalmente, seria o último ato de sua performance. O corpo de Ana nunca foi encontrado na Floresta Negra, porque ele nunca esteve lá para ser achado. Ela estava viva, vivendo sob uma nova identidade em um país distante, longe das dívidas e do ex-namorado perigoso. Sua ousadia em usar a própria floresta, conhecida por seus mistérios, para simular seu sumiço, foi genial. A história de Ana é um lembrete sombrio de que os maiores truques são aqueles que se escondem à vista de todos, e que a verdade, por vezes, é mais complexa e humana do que qualquer lenda. Seu desaparecimento foi a sua libertação.